Olá, criança, tudo bem? Olha a professora Ana aqui mais uma vez com a nossa aula de hoje, quarta-feira. Bom, criança, antes de nós começarmos a nossa aula, o que nós fazemos? Isso mesmo, lemos o versículo da semana que está lá em Gênesis 37:5, que diz assim: certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram. Esse é o versículo da nossa semana, tá bom? E depois da leitura do versículo, o que fazemos? A oração, isso mesmo, a nossa oração. Então vamos fechar nossas mãozinhas, fechar nossos olhos e curvar um pouquinho a nossa cabeça para falar com o nosso Deus. Vamos lá? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa manhã, Senhor, por mais esse dia, Pai. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor, porque ele é o mais importante em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tem feito, Senhor, em nossas vidas também. Papai do céu, eu te peço, Senhor, pelas famílias, Senhor, famílias dos meus alunos, Senhor, a cada pai, a cada mãe, Senhor, a cada filho, Papai do céu. Também te peço, Senhor, por todas as famílias dessa terra e as crianças também. Papai do céu, eu te peço também que tu abra, Senhor, o entendimento, dê sabedoria para eles, Senhor, compreender todos os conteúdos que serão ministrados, Senhor. Papai do céu, abençoa o nosso dia, nos guarda, nos dê saúde, Senhor, e nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Palmas para Jesus. E agora, criança, o que a professora vai fazer? Vai fazer a chamada, isso mesmo, fica bem atento para a chamada. Bom, Ana Clara Saboia da Silva, Diogo Ramos de Aguiar, Emanuele Macedo de Moraes, Hamilton Fernando de Araújo Santos, Kaila Rafaele Pereira Alves, João Gabriel Pinheiro Almeida, Jonas Emanuel da Silva da Penha, Lucas Emanuel dos Santos Souza, Miqueias Afi Carvalho da Silva e Tarcísio Veiga Cabral Filho. Isso mesmo, criança, sei que vocês estão bem atentos. E agora você vai pegar o seu livro. Hoje nós temos duas aulas, aula de ciências e geografia. Primeiro você vai abrir o seu livro lá na página 17 de ciências, tá bom? Página 17. Você vai observar essa imagem aqui lá no seu livro. O tema da nossa aula de hoje, o Sol. Aqui ele pede para lermos esse trecho aqui, né, que é da canção, mais uma vez, de Renato Russo e Flávio Venturini, que ele fala assim, e aí você vai observar a imagem ao fundo, mas é claro que o Sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. E aí você pode observar aqui o fundo dessa imagem aqui, que está brilhando aqui, olha. Você pode observar que ele está bem claro, então é o Sol que está iluminando toda essa parte aqui. Por quê? Porque nós aprendemos que o Sol, ele é uma estrela, lá no começo do nosso conteúdo, tá? E aí eu pergunto, todos os dias o Sol aparece? Sim ou não? O Sol, ele aparece até mesmo quando o tempo está nublado, você pode perceber o Sol. Você só não vai perceber o Sol quando está chovendo, é claro, né, que é impossível. Mas às vezes, até quando chove, às vezes o Sol está quente e está chovendo, tá bom? Mas tem caso que o Sol não vai aparecer. Mas nós podemos observar o Sol também quando o tempo está nublado. Aí diz assim, a importância do Sol, você vai acompanhar aí no livro, tá? A importância do Sol, tá? Nós já estudamos que o Sol é uma estrela e que ao seu redor giram 8 planetas, foi aqueles planetas que a professora falou lá no começo, formando o sistema solar. O Sol é muito importante para os seres ou para o nosso planeta. Sem ele, a Terra será muito escura e fria. Provavelmente os seres vivos não
viveriam. Aqui o sol é importante porque ele fornece luz e calor para os seres vivos. Ele também é importante, tá? Para as plantas, porque produz o seu próprio alimento e dessa forma se desenvolve. Então, tanto os animais como as plantas necessitam da luz solar. Aqui também o calor do sol evapora a água de rios, lagos e oceano, que depois cai em forma de chuva. Você pode observar aqui um garoto aqui tomando banho de chuva, também é importante. Aqui você pode observar essa figura aqui, né? Que o sol também regula as atividades dos seres vivos. Muitos ficam ativos assim que o sol nasce, dormindo durante a noite. Então, muitos desses animais aqui, assim que o sol se põe, eles dormem, mas assim que o sol surge, eles acordam. E também o sol, importante também, ele regula a temperatura de alguns animais, sendo como os lagartos e outros répteis. Aqui também nós podemos observar também que além de quente, o sol é muito luminoso. Quando ele aparece no céu, fica tão claro que não conseguimos ver outros astros. Por quê? Porque ele ilumina tudo e aí você não consegue ver outros astros porque a luz que reflete do sol é maior. Chamamos esse período de dia, tá? Quando o sol está aparecendo, né, que está tudo luminoso, nós chamamos de dia. Quando o sol, chamamos de dia. À noite, quando o sol não está visível, fica escuro e podemos enxergar muitas outras estrelas, a lua e outros corpos celestes. Aqui está representando o dia, essa imagem aqui, você pode observar aqui esse brilho aqui que é o sol e aqui você não consegue enxergar ele. Por quê? Porque aqui é dia e aqui é noite. À noite o sol não aparece, não está aparecendo aqui. Mas no decorrer do dia temos a impressão de que o sol se movimenta no céu. Essa é a impressão que dá, né? Por quê? Porque o sol nasce e depois ele se põe. Aí você acha que o sol está se movimentando, né? Lá no céu. Mas, na verdade, é a Terra que se movimenta ao redor de si mesma. Ela faz um giro ao redor de si mesma, tá? E em um movimento semelhante ao de um peão. Você já viu um peão rodando? Quando você joga o peão gira, né? Então, assim é a Terra. Esse movimento é realizado pela Terra e é chamado de rotação, porque ele faz uma rota assim, quando está girando, tá? Então, não é o Sol que gira em torno da Terra. A Terra que faz um giro em torno de si mesma, tá? Aqui você pode observar que quando ela faz o giro, né, temos o dia, né, que o sol está aqui, e temos a noite que está aqui e a Terra fica aqui no meio, né? Então ela faz o giro e tem o dia e tem a noite. Aqui você também pode observar, né, que aqui nessa imagem o sol está nascendo, ele está surgindo, né? E aqui é o sol do meio-dia, que ele fica bem no centro mesmo. Você pode observar que está bem no meio, a casa está aqui e o sol está aqui no meio. E à tardinha ele vai se pondo e fica já mais embaixo, tá? É parecido aqui com a primeira imagem, ele está surgindo, fica atrás da casa. Ele está se pondo, ele está aqui atrás, bom? Aqui nós vamos também trabalhar a luz e os objetos. Mas, professora, a luz e os objetos, sim. Assim, quando a luz chega a uma superfície transparente, que é o caso da janela, como o vidro, ela consegue atravessar e iluminar do outro lado. Se você estiver do outro lado da janela, alguém vai enxergar você e você pode enxergar a pessoa que está do outro lado, porque
é transparente, então a luz dá, você consegue ver. Mas nós também temos a superfície translúcida. Mas professora, mas o que é essa superfície translúcida? Tem uma janela e aí a pessoa coloca uma cortina e aí aquela cortina não muito grossa, mas meia transparente a cortina, aquela janela de vidro, e aí você não consegue ver a outra pessoa do outro lado como você consegue ver aqui no transparente. Então fica uma luz translúcida, você vê somente o vulto da pessoa, você não consegue ver nitidamente como se fosse na transparente. Aqui nós temos também a luz da superfície opaca, tá? Você pode observar aqui que nós temos o avião aqui e a imagem dele ficou aqui embaixo. Olha que interessante. Aqui nós chamamos o que? De superfície opaca. Por quê? Porque não consegue atravessar o outro lado, tá? É como se eu fizesse assim, a minha mão tivesse aqui e eu quisesse fazer algum tipo de bichinho aqui, não tá aparecendo direito, mas você pode fazer aí na sua casa, qualquer coisa que você vai ver que você coloca a sua mão aqui e você vai ver uma imagem aqui translúcida, porque ela não consegue atravessar assim como o transparente. E aqui você pode observar que qualquer fonte de luz, quando atinge uma superfície opaca, produz uma sombra, quer dizer que é uma sombra. Olha, gente, você pode fazer aí na sua casa, tá? Essa experiência, tá? De colocar a sua mão, pode ser na parede, pode ser você pegar um lençol, esticar, né? E fazer essa experiência que você vai ver a diferença. Então, eles têm uma diferença da luz transparente, né? Da superfície transparente, que é o caso de uma janela de vidro, que você consegue ver a pessoa do outro lado. Da translúcida, porque você não consegue ver nitidamente, você consegue ver somente o vulto. E aqui na superfície opaca, a luz não consegue atravessar a superfície, tá? Que é o caso do avião. O avião tá aqui em cima e você vê a imagem aqui embaixo, tá? Como expliquei, que você pode fazer qualquer bichinho, qualquer movimento, que aí é como a sua sombra, você tá em pé e você vê a sua sombra lá embaixo. Bom, crianças, nós temos atividade também, tá? Vocês precisam ler o conteúdo, tá? Todinho, para fazer as atividades. Nós temos questões lá na página 17, que você vai copiar essas questões, tá? Eu não coloquei aqui as páginas, mas você vai ver que tem a 1, a 2 e a 3, tá? E aí vocês vão copiar essa atividade no caderno. E tem também nas páginas 22, 23, 24 e 25. É uma atividade fácil, não está difícil, mas vocês precisam ler o conteúdo, tá? Para fazer essas atividades, tá bom? E aí vamos dar uma paradinha aqui, que vamos entrar no nosso outro assunto, que é o assunto de geografia. Vou só tomar uma água, mas eu já volto, tá bom? Olá, criança, voltei agora com a nossa aula de geografia. O nosso tema da nossa aula de hoje é representação e localização nos lugares de vivência, que está lá na página 16 e aí página 17 também. E aí você vai abrir o seu livro agora, tá? Ele diz assim: observe a ilustração, ela retrata o caminho de Letícia e Marcos fazem para chegar até a escola onde estuda. Eu trouxe aqui para explicar melhor para vocês, tá? Que aqui é a representação que está lá no seu livro. E aí ele diz o que Letícia e Marcos fazem para chegar até a escola. Nós sabemos que temos caminhos, né? Para Letícia e Marcos chegar até a escola. Mas nós também podemos observar aqui que nós também temos vários elementos aqui, né,
para Marcos e Letícia chegar até a escola, tá? E aqui você pode observar que é um grande quarteirão, né? E estão tudo divididos aqui. E aí eu pergunto, qual é o caminho mais perto para chegar à escola? É de Marcos ou é de Letícia? Se você observar aqui, onde é a casa de Letícia? Fica mais próximo, fica mais longe ou é a casa de Marcos? Qual é o caminho mais perto deles dois? Claro que é o de Letícia, né? Porque a escola, você pode observar que ela está bem aqui e a casa de Letícia está localizada bem perto aqui da escola. E eu pergunto para você, quais os elementos podemos encontrar nesse percurso aqui de Letícia até chegar na escola? Quais os elementos que podemos encontrar aqui nesse caminho dela aqui? Nós podemos encontrar aqui a praça, né? Nós podemos encontrar aqui essa quadra aqui e as casas também. E Letícia sai daqui da casa dela, passa por aqui, tem casas aqui, tem a praça aqui, tem uma quadra aqui. E aí ela chega na escola. E Marcos? Marcos, o percurso dele é um pouquinho mais longe, porque ele vai pegar aqui essa rua aqui, vai dobrar aqui, fazer todo esse quarteirão aqui para chegar na escola. E quais os elementos que podemos encontrar aqui até Marcos chegar na escola? Você pode observar os elementos que podemos encontrar aqui são casas, tá? As árvores, prédio, aqui também o corpo de bombeiro que está bem aqui, você vai observando aí no seu livro, o hospital, porque ele passa aqui ao lado, a farmácia também, e aqui também a praça, e aí chega a sua escola. Então, tem vários elementos que podemos encontrar no percurso aqui, no caminho de Marcos até chegar na escola. E aí, nós vamos passar lá para a página 17, que ele fala de quadras, ruas e arredores, tá? Nós podemos observar também que a quadra ou quarteirão é um espaço, né, contornado por 3 ou 4 ruas. Aqui nós temos uma rua, aqui nós temos outra rua, aqui também outra rua e aqui temos também outra rua, aqui também. Nós chamamos de quadra, tá? Geralmente as quadras são formadas por moradias, bancos, farmácia, árvores, centros comerciais, então são formados por esses elementos aqui. E aí diz assim, com base nessa ilustração lá na página 17, eles fazem uma pergunta assim. Na página 16, converse com seus colegas e professores sobre as seguintes questões. Mas aí eu estou em sala de aula, você não está, você está em casa, também não tem o seu colega aí do lado, tá? Mas aí nós vamos conversar aqui. Letra A diz assim, qual criança mora mais perto da escola? Eu falei logo no começo quem? Quem é? Letícia ou Marcos? Letícia. Letra B, qual criança faz o caminho mais longo para chegar até a escola? E por quê? É Marcos. Por quê? Porque ele mora longe de quê? Da escola. Letra C. Quais elementos Letícia pode observar no caminho de casa até a escola? Aí vai ficar com vocês, tá? Porque eu já falei, você vai entender. Letra D. E Marcos, quais elementos ele pode observar no caminho de casa até a escola? Também já falei, tá? Letra E. Você mora perto ou longe da escola? Quais elementos chamam a sua atenção no caminho de sua casa até a escola? Para quem já veio aqui, sabe. Para quem ainda não veio aqui na escola, né? Com certeza vai ter essa dificuldade de fazer, mas eu creio que todos já vieram aqui na escola e aí você vai pensar, tá? Quais elementos você pode encontrar
da sua casa até chegar na escola, pessoal. E aí vocês vão responder essas questões aí, da letra A até a letra B, que está na página 17. Aí ele faz uma pergunta aqui mais embaixo. Você sabe o que é uma quadra? Eu expliquei aqui para vocês, mas eu vou ler também para vocês. Quadra é um quarteirão, é um espaço contornado por 3 ou 4 ruas, tá? Em geral, as quadras são terrenos quadrados, onde há moradias. Você pode observar aqui, ó. Aqui já é uma quadra, aqui já é outra quadra, mas embaixo seria outra quadra. Onde há moradia, estabelecimentos comerciais e de serviços, praça, árvores, entre outros elementos, aí que forma a quadra, tá? São formadas a quadra. E aí, na página 18, nós temos também uma atividade também, tá? Você vai observar essa imagem aqui e vai responder as questões A e B, conforme a observação que você fizer aqui nessa imagem. Lá na página 19 também é continuidade do nosso assunto. Aqui na questão 2 diz assim: liste os elementos que existem nos arredores da escola, tá? E aí você vai listar de 1 a 10. O que é que você pode encontrar? Quais os elementos que você pode encontrar ao redor da escola, tá bom, criança? Tem também uma atividade aqui do Saiba Mais, tá? Que ele pede para você pintar, que nós temos essa imagem aqui, e aí na letra A diz assim: com lápis de cor vermelho pinte o traço das quadras em forma de um triângulo. Por quê? Porque aqui você pode observar que tem várias formas aqui, tá? E aqui mais embaixo, na letra B, diz: pinte de cor azul o traçado das quadras em forma de retângulo, e de verde a esquadra que apresenta outros traços. De vermelho, triângulo, de azul você vai pintar os retângulos, e de verde as outras formas, que não seja nem triângulo e nem quadrado, tá? Ou retângulo, quer dizer, não é quadrado, retângulo, tá bom? E aí faça essa atividade, tá bom, criança? Bom, vou me despedir de vocês aqui com um beijo no coração da professora Ana, tá? Tchau pra vocês.